A Substância, um filme com Demi Moore, um filme que fala sobre as exigências do show business com relação a mulheres jovens e bonitas, né? Demi Moore, ela é uma dançarina dessas de TV que faz atividades de ginástica e então ela descobre no banheiro que o seu agente pretende substituí-la por uma garota mais nova e daí ela fica revoltada. E daí no trajeto que ela faz do estúdio para sua casa, ela sofre um acidente de carro. E então no hospital ela se recupera bem, porém ela recebe um pendrive de um dos enfermeiros que diz a substância. E daí ela bota o pendrive na televisão e daí ela assiste um vídeo dizendo que essa substância iria transformar a vida dela, que iria mudar o DNA do corpo dela e que ela ia se rejuvenescer 30 anos. E daí ela resolve ligar para o número que está no pendrive, certo? E então ela recebe um endereço e mais tarde recebe uma correspondência com um cartão, com um número. E então ela resolve ir até o endereço, que é um local bem podre, né? E daí ela chega no local, tenta abrir a porta com o cartão que recebeu com o número, a porta abre ainda pela metade, ela tem que se baixar. E daí ela entra dentro do armazém do galpão e daí encontra um monte de armários, no local bem mais organizado. Então ela abre o armário do número do cartão e tá lá um kit que está dentro do armário e daí ela leva para casa. E daí ela chega em casa, abre o kit e daí ela descobre que tem um material injetável, né? E mais uns sachês para ela se alimentar por 7 dias. E ela resolve, então, aplicar esse líquido injetável na veia. E o que acontece é o seguinte: ela começa a passar mal, ela desmaia, e daí, de uma hora para outra, cara, acontece uma coisa, uma cena bizarra. Ela cai no chão e daí, do nada, sai da coluna dela, das costas dela, uma outra pessoa que seria uma garota de 20 anos, toda gostosa. Detalhe, esse filme, ele aparece nude de cima embaixo. Aparece tudo nesse filme. Coisas que acima de 18 anos. E então, daí, essa garota, ela ressuscita de dentro do corpo da Demi Moore e ela, então, começa a seguir a sua nova vida. Porém, o que acontece? Todo dia ela precisa se alimentar com o fluido que é fornecido nesses sachês. Se ela não se alimentar, ela começa a sangrar pelo nariz, ela começa a, tipo, ter uma leucemia, tá ligado? E daí ela pretende pegar o lugar da própria Demi Moore, essa criatura que saiu de dentro da Demi Moore. E então ela vai pro estúdio e ela é aprovada na hora, porque ela é muito gostosa. Só que daí o que acontece? Ela começa a sangrar pelo nariz e ela começa a tomar aquelas doses diárias do sachê que vem no kit. Só que chega uma hora que ela começa a querer ficar mais tempo fora do corpo da Demi Moore, porque quando acaba o kit, aí a Demi Moore volta e aquele ser que saiu de dentro dela desmaia no chão. Então é um troca-troca de pessoas esse filme. É um filme muito esquisito, é de ficção científica, tá ligado? E então o que acontece? Mas vai chegar uma hora que a versão mais jovem da Demi Moore, que é a criatura, quer ficar mais tempo fora do corpo. E daí, como acaba os sachês, ela começa a aspirar o líquido de dentro da coluna da Demi Moore, que ela está desmaiada dentro de um quarto. E daí, ao fazer isso, ela tira um monte do DNA da Demi Moore. E daí, quando a Demi Moore volta, ela começa a voltar com o dedo podre, ela começa a voltar com uma perna podre, até que chega um momento que ela fica totalmente velha, acima de 100 anos. E daí ela começa a brigar com essa jovem que saiu do corpo dela. E daí o que acontece? A jovem acaba matando a Demi Moore. E daí o que acontece? Daí, como matou, ela não tem mais nenhum fluido corporal da Demi Moore e também o cara que entrega o sachê não entregou mais o sachê para ela. E daí, no último dia, no último evento da noite
da noite de Ano Novo, ela resolve aceitar o convite do agente que era da Demi Moore para fazer um grande show na TV. E o que acontece é bizarro. Ela fica sem fluido e daí começa a tossir e ela perde dente, ela perde a orelha dela, ela perde a unha do dedo. E daí ela resolve fazer o quê? Entrar em contato com o telefone do daquele cara que entrega a substância e ela pega uma outro kit de substância. E daí ela vai lá e começa a fazer todo o processo que a Demi Moore fazia. A própria criatura que saiu de dentro da Demi Moore começou a fazer. Só que daí quando ela fez isso com o próprio corpo, quando saiu a criatura de dentro do corpo dessa criatura, saiu uma criatura toda deformada. E daí o filme começa a ser nojento e bizarro com o que acontece, cara. É um filme assim totalmente fora da casinha. É um filme de ficção científica, né? Mas bem trash, bem assim, quem não tem estômago para assistir um filme desse realmente vai se surpreender com a nojeira que é esse filme, cara. E qual que é a pregação desse filme, né? A pregação desse filme é a respeito do que o show business cobra das mulheres, principalmente, que elas têm que sempre estar lindas, né? E daí o que acontece? Uma mulher que é uma estrela, que é uma cantora, que é uma atriz, quando ela começa a ficar velha, acima dos 50 anos, ela começa a cair, a sua fama começa a diminuir em prol das mais jovens que vão surgindo. E algumas atrizes não conseguem lidar com isso, certo? Então, daí elas buscam tratamentos médicos, estéticos, que são extremamente agressivos. Então, o que acontece? Esse filme vem denunciar isso de uma forma bem escrota. Então, eu recomendo que vocês assistam o filme, se vocês quiserem ter um sábado bem relax, assistam o filme A Substância, com a Demi Moore. É um filme de terror e ficção científica. Vocês vão ficar de cara.